Olá, então, vamos lá, nossa leiturinha do dia? Vamos porque é um mundo encantador, né? Eu imagino, comigo também acontece isso, né? A gente, mesmo em tempos em que a gente não está vivendo isso que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia do Covid-19, às vezes a gente está tão absorvido por tantas coisas fora, né, externas a nós que eu digo, ao nosso íntimo, né, as nossas vontades próprias, aquilo que a gente gostaria de fazer por nós mesmos. Então a gente se deixa envolver por tantas coisas e o dia passa, e a vida passa, e a gente não faz coisas que nos levam a um momento de real prazer, né? Muitos de nós gostariam até de se habituar, porque ler é um hábito também, né? A gente acaba habituando, aí vira um vício, né? Não é só jogar no bicho que vicia, nem na loteria esportiva, nem na loto, nem na cena. A gente acostuma com tudo. Coisas boas e coisas não tão boas assim. E quanto mais densas essas vibrações, mais puxam a gente, né? Então, sutilizar isso é muito importante. E a minha intenção foi realmente essa, trazer para a gente a oportunidade de entrar nesse mundo mágico da imaginação, da visualização, né? Eu consigo visualizar a Diná perfeitamente. Nessa última parte que a gente leu, que eu vou pegar aqui, vou dizer, né, qual foi, deixa eu ver aqui. Foi a parte 27, ela se descreveu, ela estava fazendo uma comparação entre ela e a Merit, e ela disse que ela tinha olhos pequenos, lábios finos. Eu falei, ai meu Deus, eu vou tentar desenhar essa menina. Mas é só quando eu tiver tempo, porque nesses tempos de Covid, Melina tá ali me olhando, nesses tempos de Covid, eu tô muito dedicada aqui à leitura. Geralmente eu leio 1 hora e meia, né? E isso leva quase 2, porque até eu preparar, e aí vou pro computador para colocar tudo dentro da playlist e a fazer, Melina, e a fazer máscaras, né? Porque eu fiz aqui uma campanha e quem tem pedacinhos de pano me dá, eu faço máscara. Minhas vizinhas ajudam a distribuir, algumas na igreja, os funcionários aqui. E é isso. E aí os afazeres de casa, o grude dos netos, não é? Então tá, querida. Olha só, vovó vai ler agora, pessoal, tá bom? Na parte 28. Beijo. Então vamos à parte 28. Ela, mãozão. Ela vai ler mais pra gente, ela já leu 2 livrinhos. Ela tem que pegar outro livro, vocês não acham? Olha, dê seu like, deixa aqui embaixo a sua observação sobre a Melina ler ou não mais um livrinho. Se inscreva no canal. E, gente, hoje eu vou ler mais um livro, tá depois bom. que a vovó ler esse, tá bom? Tá. Tchau. Um super beijo. Fui. Terrível. Então, Diná falava assim, na parte 27. Embora os conhecimentos dos egípcios sobre ervas fossem profundos e antigos, eu ficava satisfeita quando descobria métodos e plantas sobre os quais eles sabiam muito pouco. Merit encontrou sementes de cominho no mercado e ficou espantada quando eu lhe disse que aquilo ajudava na cicatrização de feridas. Conseguiu certa vez comprar ísopo e hortelã, com raízes e ainda inteiras. Nós os plantamos e eles brotaram na terra escura do Egito. Daí em diante, ninguém mais teve azia na casa de Nactirê. Assim, Merit ficou famosa por suas, entre aspas, suas curas
com plantas exóticas, e eu tive a satisfação de constatar que a sabedoria das minhas mães havia sido bem empregada. Dá licença. Entrando agora, parte 28. Minha tranquilidade terminou 4 anos depois que Remosê deixara a casa de Nactiri, quando a filha de Rudedit estava prestes a dar à luz. Chamava-se Hatnuf, e as coisas não andavam bem para ela. O primeiro filho nascera morto, de bom peso e perfeito sob todos os aspectos, mas sem vida. Hatnuf abortara várias vezes durante anos, até que uma outra criança, afinal, se desenvolvera. Mas ela estava aterrorizada com o parto. Depois de um dia inteiro de dores, a criança não parecia avançar. Merit era parteira e a dona da casa tinha mandado vir um médico sacerdote que entoou preces. Espalhou amuletos pelo quarto e botou uma pilha de ervas e de estrume de cabra para fumegar, determinando que Hatnuf se agachasse sobre a fumaça. Porém, o cheiro da mistura fez a moça desmaiar, e na queda ela cortou a testa e começou a sangrar. Depois disso, Rudedit expulsou o médico do quarto, mandando que esperasse do lado de fora da porta principal, onde ele ficou recitando fórmulas mágicas no tom monótono e anasalado dos sacerdotes. O dia virou noite, a noite começou a clarear com as primeiras luzes do amanhecer. Mas nem as dores cediam, nem o bebê se movia. Hatnuf, a única filha de Rudedit, estava quase morta de medo e dores quando Merit sugeriu que eu fosse chamada. Dessa vez não se tratava de um convite. Merit apareceu na porta do meu abrigo do jardim com Rudedit ao seu lado, a luz da manhã por trás delineando seu corpo. O cansaço em nada diminuía a beleza de um rosto já tão jovem. Dener, disse ela, pronunciando meu nome da maneira egípcia. Você tem de vir e fazer o que puder por minha filha. Tentamos tudo o que sabemos. O cheiro de Anubis já está na casa. Pegue seu material e siga-me. Apressadamente, Merit contou-me a história. Peguei algumas ervas que eu pusera para secar nos caibros do telhado e fui atrás da senhora, que estava quase correndo, sem me dar conta de que havia saído do jardim. Passamos pela frente da casa de Nactiri e veio-me à memória o primeiro dia em que visitara o lugar, uma vida inteira antes. Diante do imenso templo, os primeiros raios do sol batiam nas ponteiras douradas dos mastros, de onde pendiam bandeiras sem vida no ar, parado do amanhecer. A casa de Rudedit ficava bem do outro lado do templo, e por isso, em poucos minutos, estávamos entrando na antessala, onde Hatnuf chorava deitada no chão. As criadas à volta, quase tão exausta quanto a mulher em trabalho de parto. A morte estava presente. Vislumbrei-a na penumbra, sob a estátua de Bes, o Deus protetor das crianças, figura ao mesmo tempo amistosa e grotesca que naquele momento parecia escarnecer da própria impotência. Rudedit apresentou-me a filha,
que me olhou com um olhar vazio, mas fez o que eu mandei. Ficou de lado para que a minha mão, untada de óleo, pudesse alcançar seu útero. Não senti a cabeça da criança. O quarto estava quieto. As mulheres esperavam para ver o que eu faria ou pediria que fizessem. O espectro da morte, com cabeça de cão, moveu-se ao perceber meu desalento. Sua precipitação irritou-me. Amaldiçoei seus ganidos, sua cauda, sua própria mãe. Praguejei na minha língua materna, que soou áspera até para mim, depois de tantos anos de palavras egípcias em meus ouvidos. Merit e as outras mulheres pensaram que eu estivesse proferindo palavras mágicas e deixaram escapar murmúrios de aprovação. Até mesmo Hatnuf. Mandei vir óleo e um socador e misturei as ervas mais fortes que eu tinha à mão e que às vezes têm propriedades abortivas no início da gravidez. Aristolóquia e extrato de cânhamo. Não fazia ideia se a mistura iria produzir o efeito desejado e preocupava-me com as consequências. Não havia, porém, nada mais a fazer. Ela estava morrendo. O fato de a criança já estar morta não significava que a mãe tivesse de morrer também. Administrei a mistura e logo em seguida a moça foi tomada por fortes dores. Pedi que as mulheres ajudassem a colocar Hatnuf de novo sobre os tijolos. Apliquei-lhe uma massagem na barriga e procurei empurrar o bebê para baixo. Hatnuf não conseguia manter-se nas pernas e foi preciso que Merit substituísse Rudedit na tarefa de apoiá-la por trás. Merit dizia-lhe em voz baixa palavras de estímulo, enquanto eu, mais uma vez, tentava alcançar a cabeça da criança, agora já perto da saída. As dores tornaram-se incessantes e insuportáveis para a pobre mulher sobre os tijolos. Ela revirou os olhos e caiu nos braços de Merit, desacordada e sem condições de fazer força. Já era dia claro, mas a sombra que permanecia na sala impedia que os raios de sol penetrassem na obscuridade do ambiente. Lágrimas corriam pelo meu rosto. Não sabia o que fazer em seguida. Uma vez, Ina contara a história de um bebê que fora retirado do útero de uma mulher morta. Mas Hatnuf não estava morta. Não tinha outros recursos para experimentar, nem outras ervas. Então, de repente, veio à minha cabeça uma canção que Ina adorava, que aprendera nas colinas próximas de Chechém. Não tenha medo. Cantei, lembrando-me com facilidade da melodia, buscando as palavras no fundo da memória. Não tenha medo, está quase na hora. Não tenha medo, seus ossos são fortes. Não tenha medo, a ajuda já vem. Não tenha medo, Gula está perto. Não tenha medo, seu filho está vindo. Não tenha medo, ele viverá e honrará seu nome. Não tenha medo, as mãos da parteira são hábeis. Não tenha medo, a terra está a seus pés. Não tenha medo, temos água e sal. Não tenha medo, mãezinha. Não tenha medo, mãe de todos nós. Merit se uniu a mim cantando o refrão, não tenha medo. Sentindo o poder dos sons, sem saber o que estava dizendo. Na terceira vez, todas as mulheres já cantavam não tenha medo.
e Ratinuf voltou a respirar profundamente. Pouco depois o bebê nascia e realmente estava morto. Ratinuf voltou seu rosto para a parede e fechou os olhos, desejando apenas morrer também. Merit começou a aplicar compressas de linho fervido no pobre útero sofrido. E, de repente, ouviu-se outra vez o grito da mãe em trabalho de parto. A outra criança, venha, venha, Deiner, chamou, apare o gêmeo. Mais um pouco de esforço e Ratinuf deu à luz um bebê em nada parecido com o irmão. O primeiro era forte, perfeito, porém sem vida. E esse era frágil, enrugado e gritava a plenos pulmões como um bezerro desmamado. Merit soltou uma gargalhada e o som do seu riso desencadeou uma onda buliçosa e alegre de expressões de alívio e de felicidade. Ensanguentado, sujo, urrando, a não poder mais, o menino foi passado de mão em mão, beijado e abençoado pelas mulheres presentes. Rudedit caiu de joelhos, rindo e chorando com o neto nos braços. Ratinuf não nos ouvia, porém, o menino chegara em uma torrente de sangue que não cessava. Não havia compressas que estancassem a hemorragia. Momentos depois de dar à luz, Ratinuf morreu, a cabeça no colo da mãe. A cena era aterradora. A mãe morta, uma das crianças morta, a outra esquelética, gritando pelos seios que jamais a alimentariam. Rudedit sentada, consternada pela morte da única filha, avó pela primeira vez. Merit chorava com sua patroa. Esgueirei-me para fora da casa, desejando nunca ter saído do meu jardim. Depois do horrível acontecimento, imaginei que seria proibida de entrar em qualquer outra sala de parto da cidade. Segundo o relato de Merit, todavia, eu havia sido a única responsável por salvar a vida da criança, nascida em um dia tão amaldiçoado por Set, que prosseguia ela, era um milagre que sequer respirasse. Não tardou que mensageiros de outras importantes casas de Tebas viessem bater ao portão do jardim de Nactirê com ordens para não retornar a menos que trouxessem Deiner, a parteira. Eram criados de sacerdotes, escribas e de outras personalidades cujas ordens tinham de ser acatadas. Concordava em ir desde que Merit estivesse ao meu lado. E como ela sempre estava de acordo, nós duas passamos a ser as parteiras de nosso bairro, que abrangia muitas casas de prestígio, onde as senhoras e suas criadas desfrutavam ventres muito férteis. Éramos chamadas pelo menos a cada 7 dias. E por cada criança saudável, recebíamos de presente joias, amuletos, linho de boa qualidade ou vasos com óleo. Merit e eu dividíamos essas coisas. E embora eu sempre oferecesse a minha parte a Renefer, ela recusava, insistindo para que eu aguardasse. Um ano se passara e meu pequeno abrigo estava abarrotado de objetos que eu não usava e dos quais muitas vezes nem sequer gostava. Um dia, olhando em volta, Merit decidiu que eu precisava de uma caixa de vime para guardar meus pertences.
Como eu possuía uma quantidade mais do que suficiente para fazer trocas, Merit escolheu um dia favorável, de bons presságios, para irmos ao mercado. Àquela altura, embora já tivesse saído de casa para ajudar em alguns nascimentos, ainda temia ir mais longe. Merit sabia que eu tinha medo e segurou minha mão ao sairmos do jardim, tagarelando sem cessar para impedir que eu cedesse aos meus temores. Agarrei-me a ela como uma criança pequena que teme perder-se da mãe, mas depois de algum tempo encontrei coragem para observar o movimento do cais de Tebas. Ainda faltavam muitos dias para a colheita e a maioria dos fazendeiros não tinham nada mais para fazer além de esperar que seus produtos amadurecessem, de modo que as barracas estavam lotadas de gente do campo, embora a única mercadoria que tivessem para negociar fosse o tempo. Merit trocou um colar de contas que havia ganho de uma das mães por um bolo doce, que comemos enquanto passeávamos de braços dados entre as barracas. Fiquei encantada com a quantidade de joias à venda e intrigada em saber quem teria condições de comprar tantas bugigangas. Alguns sapateiros faziam sandálias baratas sob encomenda. Uma fila de homens esperava por um certo barbeiro, conhecido por saber os melhores mexericos. Desviei o olhar de uma pilha de tecidos de lã vinda de Canaã, que poderiam ser fruto do trabalho de minhas próprias tias. Merit e eu nos divertimos com as travessuras de um macaco que puxava por uma correia 2 cachorros altos, aparentemente famintos, e fazia-os pedir pedaços de comida. Depois de passearmos por todo lado, minha amiga resolveu que estava na hora de começar nossa busca. O primeiro cesteiro que encontramos não tinha nada do tamanho que eu queria. Portanto, seguimos adiante, passando por mercadores de óleo e vinho, padeiros e vendedores de pássaros vivos. Vimos muitas coisas lindas também, cerâmica núbia de Cuxi em baixo relevo, vasos de bronze trabalhado, estatuetas de deuses e deusas domésticos, bancos de 3 pernas e cadeiras. Meus olhos deram com uma caixa muito bonita, em cuja tampa de marchetaria vicejava um jardim feito de marfim, louça esmaltada e madrepérola. Cá está uma peça digna da tumba do meu senhor, comentou Merit, sinceramente impressionada. O marceneiro apareceu por trás de seu trabalho e começou a contar a história de suas obras, onde comprava madeira da acácia e a trabalheira que tinha para aplicar o marfim. Explicava com detalhes e bem devagar, como se estivesse contando uma história e não tentando vender alguma coisa. Eu mantinha meus olhos fixos na caixa enquanto ele falava, apenas prestando atenção ao calor de sua voz ou aos movimentos de suas mãos que acompanhavam o contorno do desenho em seu trabalho. Não demorou muito. Merit começou a implicar com o homem. Que acha que somos, seu tratante? Perguntou. Pensa que somos senhoras ricas disfarçadas de parteiras? Quem, senão um homem rico, poderia comprar um objeto tão precioso como este? Quem poderia reivindicar a autoria desta obra de arte, senão um construtor de uma tumba real? Está brincando comigo, seu baixote? Rindo das palavras dela, ele respondeu, se acha que sou pequeno, deve vir de uma terra de gigantes, irmã. Sou Bênia, apresentou-se.
E vai ficar surpresa com as pechinchas que tenho na minha barraca. Tudo depende de quem compra, minha cara, retrucou no mesmo tom brincalhão. Mulheres bonitas sempre conseguem o que querem. Ouvindo isso, Merit deu uma gargalhada alta e uma cotovelada em minhas costelas, mas não fiz qualquer comentário, porque sabia que aquelas palavras eram para mim. Em um instante, Merit também reparou que o marceneiro se dirigia a mim e que, embora eu não tivesse respondido coisa alguma, o som da voz dele e a brandura de sua fala tinham me tocado. Quase por conta própria, meus dedos acompanharam o desenho de uma folha branca com leite que estava incrustada na caixa. Bênia apontou para uma outra parte do mesmo desenho e disse: isso vem do coração de uma criatura marinha que mora muito longe no norte. Não pude deixar de observar o tamanho de suas mãos. Os dedos eram grossos como os galhos de uma árvore frutífera, nova, e ainda mais longos do que as palmas das mãos. Imensas, que o trabalho havia sulcado de montanhas e vales de músculos. Sentiu o meu olhar e recolheu as mãos, como se tivesse vergonha delas. Quando nasci, minha mãe botou os olhos em mim e tomou um susto quando viu minhas mãos, comentou Bênia. Já naquela época eram grandes demais, desproporcionais ao tamanho do meu corpo. Abre aspas. Vai ser escultor, disse ela ao meu pai. Mas que mais tarde fez com que eu me tornasse aprendiz na oficina de cantaria mais qualificada da época. Mas eu não tinha nenhum talento para trabalhar com pedras. Bastava um olhar meu e o alabastro rachava. Nem mesmo o granito permitia que eu me aproximasse. Só a madeira compreendia minhas mãos. Dócil, quente e viva, a madeira fala comigo, dizendo-me onde cortar, como dar-lhe forma. Amo meu trabalho, senhora. Olhou dentro dos meus olhos, que já estavam pousados em meu rosto enquanto falava. Merit notou a nossa troca de olhares e aproveitou o silêncio para dar uma parte digno de uma esperta vendedora de peixes em dia de feira. Esta é Dener, viúva e a melhor parteira de Tebas. Viemos apenas procurar um cesto para guardar os presentes que as mães dão a ela em retribuição ao seu trabalho. Mas um cesto é muito pouco para uma mestra, falou Bênia, virando-se para negociar com Merit. Vamos ver o que trouxe para trocar, mãe, pois já estou aqui o dia inteiro e ainda não tive sorte. Merit desembrulhou nossa coleção de bugigangas. Uma lousa esculpida para misturar malaquita e fazer sobra verde para os olhos. Um escaravelho enorme, feito de cornalina e vermelho demais para o meu gosto. E um lindo arranjo para a cabeça feito de contas, presente de uma concubina muito jovem e bonita, que entregou imediatamente à sua senhora, sem um olhar, o menino lindo que acabara de dar à luz. Merit e eu presenciávamos muitas coisas estranhas nas salas de parto de Tebas. Bênia mostrou interesse pelo escaravelho. Sem qualquer esforço para ser sutil, Merit perguntou: para sua esposa? Não tenho esposa, Bênia respondeu com toda a simplicidade. Há muitos anos moro com minha irmã, mas o marido dela já está cansado da minha presença à sua mesa. Muito em breve vou deixar a cidade para viver junto aos trabalhadores do Vale dos Reis. Falou devagar novamente, se dirigindo a mim. Ouvindo isso,
Merit ficou entusiasmada e contou-lhe tudo sobre os filhos, que eram padeiros a serviço dos trabalhadores de lá. Vou procurá-los quando chegar, prometeu Benny, acrescentando. Por ser mestre artesão, terei direito a uma casa própria. 4 cômodos só para mim, disse, como já pudesse ouvir sua própria voz ressoando pelos quartos vazios. Que desperdício, marceneiro, replicou Merit. Enquanto os dois trocavam confidências em meu proveito, meus dedos seguiam o contorno de um lago que Benny havia criado sobre a tampa da caixa. Antes que pudesse retirá-la, ele cobriu minha mão com a sua. Receava olhar seu rosto. Talvez tivesse segundas intenções. Talvez achasse que por fazer uma transação absurda, uma bagatela por uma obra de arte, eu ficaria devendo a ele o uso de meu corpo. Porém, quando Merit acotovelou-me para que eu respondesse, vi apenas gentileza no rosto do marceneiro. Leve a caixa ao portão do jardim da casa de Nactiré, escriba dos sacerdotes de Aun-Ré, disse Merit. Leve amanhã. E entregou-lhe o escaravelho. Amanhã de manhã, ele confirmou. E fomos embora. Isso sim é que foi uma boa compra, menina, disse Merit. E aquele escaravelho deu sorte a você. Permitiu-lhe comprar uma caixa valiosa e um marido. Abanei a cabeça para minha amiga e sorri, como se ela estivesse falando bobagem, sem sentido. Mas não neguei. Não disse absolutamente nada. Estava encabulada e excitada. Senti um aperto estranho entre as pernas e meu rosto afogueou-se. Não conseguia, porém, entender meu coração, pois aquilo era completamente diferente do que sentira ao ver Chalem pela primeira vez. Nenhuma brisa quente soprara de Bênia para mim. O sentimento agora era mais ameno, mais tranquilo. Mesmo assim, meu coração batia mais depressa e eu sabia que meus olhos estavam mais brilhantes do que no começo do dia. Bênia e eu havíamos trocado umas poucas palavras e nossos dedos haviam se roçado apenas de leve. Contudo, sentia-me ligada àquele desconhecido. Estava certa de que ele sentia a mesma coisa. Em todo o percurso de volta para casa, meus passos marcaram o ritmo da minha perplexidade. Como pode ser? Como pode ser? Quando nos aproximávamos da casa de Nactiré, Merit quebrou um silêncio que não lhe era muito costumeiro e, rindo, disse: Ainda vou fazer o parto dos seus filhos. Pelas minhas contas, você ainda não completou 30 anos. Vou ter netos vindos de você, filha do meu coração. E deu-me um beijo de despedida. Entretanto, assim que entrei no jardim, todos os pensamentos sobre Bênia desapareceram. A casa estava em alvoroço. Remosé tinha voltado. Então, eu até me perco. 34 minutos já, sei lá, passei de 30 minutos. Eu me perco lendo aqui para vocês. Então, ficamos por aqui hoje. Eu sempre digo quase a mesma coisa, mas é isso mesmo que tem que ser dito, não tem jeito. Vejo vocês na próxima leitura. Que meu coração, saúde o coração de cada um de vocês. Muita resiliência e paz. Até mais ver.